Oi, gente, hoje a gente está aqui com a Tamires, ela é coordenadora do CCA Casa do Macário. A gente vai perguntar algumas coisinhas para ela para matar curiosidades sobre o cargo da coordenação pedagógica. A gente dividiu em 3 tópicos. O primeiro são perguntas pessoais. A primeira pergunta é: por que você ingressou na pedagogia? Oi, gente, meu nome é Tamires, como a Rebeca já falou. Como eu ingressei na pedagogia? Acho que foi um pouco de paraquedas, mas acho que já tinha essa vontade, essa paixão assim, por essa área. Eu comecei como voluntária, trabalhando em uma instituição como essa, uma ONG, né? E aí eu fui conhecendo o trabalho, e aí fui gostando e acabei ficando, e aí fui estudar e me aperfeiçoar para fazer um trabalho melhor do que eu já fazia. Então, quando viu a vida inteira? Quando eu vi a vida inteira nessa área, exatamente. A segunda pergunta é: você cursou pedagogia com o intuito de se tornar coordenadora? Não foi com o intuito de me tornar coordenadora. Eu cursei pedagogia para estar ali no dia a dia, aqui a gente não chama sala de aula, a gente fala que são atividades socioeducativas. Então, para eu ter conhecimento e melhorar a minha atuação. Mas aí as coisas vão evoluindo e você vai aprendendo, e aí vão surgindo oportunidades, e aí eu já estou como coordenadora pedagógica. Entendi. Bom, a terceira pergunta é a última do tópico Perguntas Pessoais, quais foram as etapas que você passou para você chegar na coordenação escolar? Ainda bem que eu não falei antes, né? Eu já ia... Tá vendo? Então, eu comecei como voluntária e fui estudar, daí me surgiu uma oportunidade, eu comecei como educadora. Quando a gente é educadora, a gente aprende muito, porque a gente está no dia a dia da coisa funcionando mesmo, né? E aí, depois eu fui para a parte administrativa, não como coordenadora, fui como auxiliar administrativo, mas ali eu fui conhecendo como que funcionava, e aí eu fui ajudando aqui, fui ajudando ali, como eu já tinha formação pedagógica, eu fui ajudando aqui, fui ajudando ali, e fui me envolvendo cada vez mais, e quando eu vi, teve a oportunidade, eu já estava ali, como se eu já fosse uma coordenadora. Então, foi mais ou menos assim essa caminhada. Não foi uma caminhada muito assim demorada. Eu posso até dizer que não foi, porque em pouco tempo de orientadora eu já fui administrativa, de administrativa já fui coordenadora. Então Deus foi bom nas oportunidades, né? Sempre tem que ter uma boa oportunidade, não que o nosso profissional não conte, porque conta, né? Ninguém vai te dar uma oportunidade se você não for um bom profissional. Mas foi assim. Entendi. Então vamos lá. Agora o tópico formação continuada, que segundo os nossos estudos é um tópico que é estudado, que é feito pelo coordenador pedagógico. Então a quarta pergunta é: como é feita a formação continuada na instituição escolar em que você trabalha? Olha, a gente tenta, assim, uma formação continuada com todos, a gente tenta sempre a cada mês trazer alguma ideia, alguma coisa, uma palestra, né? A gente tem palestras, às vezes a gente tem rodas de conversas para tratar de estudo de casos, de crianças que naquele momento a gente vê que precisa de uma atenção. A gente tem formações através online, às vezes, através de sites, cursos que a gente vê que são sites legais, que a gente consegue ter essa parceria. Então a gente tem também esse tipo de formação. E a gente tenta estar sempre se aperfeiçoando, mas é difícil, mas a gente tenta. Quando não vem alguém de fora, a gente tenta aqui nós mesmos criar um ambiente favorável a essa formação continuada. Entendi. Vamos lá, quinta pergunta é: falando ainda sobre a formação continuada, como é que você faz a sua formação continuada? A minha formação continuada individual, eu faço cursos também, online, às vezes presenciais, vou em palestras quando eu posso, leio muito, porque eu acho que a leitura às vezes é até mais eficaz, você aprende mais até do que numa palestra ou num curso, dependendo do seu engajamento, né?
mas eu gosto muito de ler, de informar de assuntos novos, assuntos diferentes. Eu vou tentando assim, dessa forma. Vamos lá, agora a sexta pergunta. De que forma o coordenador consegue influenciar a prática do professor? Difícil, né? A gente tenta, né? No nosso caso, que nós somos no CCA, né? Acho que a maneira como a gente influencia é, assim, mostrando a importância da formação continuada, mostrando a importância de você não parar, de você buscar novos conhecimentos e de que aquilo vai ser importante no seu dia a dia. Então a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias e a gente tenta também, através do nosso exemplo, né? A gente também serve um pouco de exemplo. Se eles veem que você é uma coordenadora que também busca novos conhecimentos, que você também vai estar ali buscando no dia a dia se aperfeiçoar, acredito que isso também faz com que eles se engajem nesse mesmo sentido, né? Busquem a mesma referência. Isso, exatamente. A sétima pergunta é: como você acompanha o processo de ensino-aprendizagem do seu aluno? Então, aqui no nosso caso, como no CCA, no Centro para Crianças e Adolescentes, nós não temos essa função de ensino-aprendizagem que a escola tem, né, nesse âmbito de matérias escolares e tal. Nós temos aqui ambientes socioeducativos que eles têm a primícia das crianças interagir, brincar, aprender socializando, aprender brincando. E como a gente avalia isso? É no dia a dia mesmo. A gente não tem provas, nem avaliações e tal, mas a gente avalia esse processo no dia a dia. A gente faz muito diário de bordo, as educadoras as orientadoras educadoras, né, que a gente fala, vão anotando as questões que acham importante que elas observaram que precisa ser trabalhada naquela turma, ou questões que elas viram que são pontos positivos ou pontos negativos, e a gente vai trabalhando em cima disso. Tem as avaliações que eles fazem, assim, avaliações assim de mostrar como que eles estão gostando ou não dos espaços, das atividades. Então eles, como se fossem questionários, e eles trazem esse feedback de coisas legais que eles têm, de coisas legais que eles não estão tendo, e a gente vai se baseando nessas avaliações, nos diários de bordos, durante as atividades, se eles participam, se eles interagem, se eles expõem as ideias, que aqui a gente está muito para expor ideias e tal. Então é uma avaliação mais continuada e mais assim não avaliativa, observação, mais observação. Isso, de observação. Que é diferente de uma escola. Exatamente. Vamos lá, a oitava pergunta é: quais saberes e competências você acha que são necessários para ser um coordenador? Nossa, acho que são tantos, mas eu acho que, assim, você ter uma boa comunicação, eu acho que é um dos fundamentais, ter uma boa observação da equipe e daquela observação você conseguir tirar pontos bons, pontos negativos e trabalhar em cima deles. Então você tem que ter uma noção, um olhar muito bom, um equilíbrio nesse sentido. Acho que você tem que ser prestativa, às vezes você tem que contar até 1000, tem que ser paciente, porque você está no meio você fica ali no meio do professor, no caso aqui educador, do lado do educador, do lado da criança, do lado da família, então o lado da gestão, que também, então você está naquele meio, você tem que buscar essa paciência, esse equilíbrio, não é uma função muito fácil. Você tem que otimizar o tempo, porque você tem que se dividir para as tarefas mais burocráticas, para acompanhar o dia a dia, para estar mais presente na dinâmica do dia a dia. Então, é mais ou menos isso. Você tem que estudar muito, tipo assim, estudar no que eu digo assim, estar acompanhando todas as coisas novas que vêm surgindo, tanto da parte das crianças como da parte pedagógica, porque você tem que trazer ideias novas, você tem que tentar inovar, você tem que estar sempre
buscando tirar do educador aquilo que ele tem de melhor. Então você tem que trazer coisas novas para que ele também se sinta nesse engajamento de trazer coisas novas. Então eu acho que mais ou menos essas coisas, entre outras. Entre várias. Talvez um pouco isso. Essas são as principais. Talvez eu tenha esquecido alguma, mas não, mas eu acho que são várias coisas. É que eu acho que o cargo de coordenador envolve muita coisa, justamente o que você falou. Fica no meio de várias bolhas e você tem que coordenar ali as bolhas. Isso. Bom, a nona pergunta, a penúltima é: como coordenadora, você faz funções além das suas atribuições fixas? Sim, a gente faz funções além das nossas atribuições fixas, sim. Às vezes porque falta educador, a gente tem que ficar no lugar. Às vezes porque a gente precisa resolver algum problema, então a gente tem que tomar a frente. Então, às vezes a gente faz, sim. Não é sempre, mas às vezes a gente faz. Acho que principalmente faz parte do nosso trabalho também, né? Para que o resto funcione bem, a gente faz algumas funções que não são nossas. Eu acho que principalmente aqui sendo uma ONG, você faz até mais coisas do que um coordenador escolar de uma escola de ensino fundamental não faz. Eu acredito que sim, Rebeca. Porque eu acho que na escola, o coordenador tem um suporte a mais ali dentro da administração, mais auxiliares administrativos, vice-diretora, diretora. Então, quando um está, tem sempre outro. Aqui a gente não tem esse suporte, a gente tem a diretora e a coordenadora. Então, aí a gente fica um pouquinho mais limitado. Não tem tantos auxiliares para o professor, então quando não tem um professor já fica meio desfalcado, a gente tem que fazer essa função. Sim. Quer dizer, professor não, né, gente? O que a gente fala é orientador socioeducativo. Às vezes escapa. Vamos lá. A 10ª pergunta, a última qual é a maneira mais eficaz para lidar com a família na resolução de conflitos? Por que a gente fez essa pergunta? Porque o nosso grupo ele acha que o mais complicado de hoje em dia se lidar na escola é resolver conflitos entre a família, a criança e a escola, porque muitas vezes a família não contribui com a escola, que não tem esse laço com a família. Então por isso que a gente perguntou isso, né? É bem isso que você falou. Acho que a maneira mais eficaz ainda não existe, ainda não inventaram. Mas assim, a gente tenta muito manter o diálogo entre a família e o CCM. Nós somos muito abertos ao diálogo sempre. Então a gente fala que se tem uma reclamação, se eles precisam vir aqui ou se a gente precisa chamar eles, a gente tenta ao máximo manter esse diálogo aberto. Claro que não funciona para todas as famílias. Tem famílias que são muito difíceis de lidar no sentido de que eles não abraçam a ideia de ter esse laço com a escola. Eles não comparecem, eles acham que não precisa levar, olha, seu filho precisa de uma atenção aqui, eles não levam em consideração, então não ajuda muito a escola, porque às vezes esse feedback que precisa ser da família, às vezes não acontece. E quem acaba perdendo é a criança, sempre a criança. Mas acho que a maneira mais eficaz é a gente ter esse diálogo aberto, estar aberto a dialogar com eles e eles estarem abertos a dialogar com a gente. Das duas partes. Não é as mil maravilhas, porque tem famílias muito difíceis. Mas funciona, a maioria das famílias funciona, de vir aqui, de já se sentir bem recebida, então não ter tanto pé atrás, né? Tanto medo de vir, ou de reclamar, ou de falar, ou de ouvir reclamação do professor. Exatamente. Bom, gente, essas foram as 10 perguntas que a gente fez para o coordenador pedagógico e a gente quer agradecer você por ter feito a entrevista, por topar. A gente agradece também vocês por assistirem e é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente.